Pessoal, tudo bom? Continuando então com as nossas aulas de lógica digital, hoje a gente vai falar de um assunto que é complementar ao que a gente viu na aula passada, né? E dar continuidade às operações aritméticas, né? Na aula passada a gente falou sobre soma de números binários, né? Hoje a gente vai falar da operação de subtração. É importante que a gente lembre que quando a gente está falando de subtração, nesse caso da aula de hoje, a gente está falando de subtração de números positivos, né? E necessariamente a gente vai subtrair um número menor de um número maior, tá? De modo que o resultado vai ser sempre positivo, né? Então a gente ainda não viu, a gente não tratou ainda da representação de números negativos. Isso a gente deve fazer na próxima aula, né? Então, esse método que a gente vai ver, ele só serve para tratar a subtração de positivos com um resultado positivo, ok? A metodologia que a gente vai usar para desenvolver esse circuito é exatamente a mesma que a gente usou para desenvolver o somador, né? Então, lembre que quando a gente desenvolveu o somador, a gente pensou na soma de um bit mais um bit. Aqui também a gente vai fazer subtração de um bit mais um bit, certo? A gente vai começar por esse caso específico, depois a gente estende para n bits, né? Então, no caso de um bit mais um bit, é um bit menos um bit, né? No caso dessa aula, a gente tem 4 possibilidades, né? A gente tem 0 menos 0, a gente tem 0 menos 1, 1 menos 0 e 1 menos 1, certo? A não ser pela segunda linha, todas elas são triviais, né? Então, 0 menos 0, obviamente, dá 0, 1 menos 0 dá 1 e 1 menos 1 dá 0, certo? O único caso interessante acontece na segunda linha, quando a gente tem 0 menos 1, né? Vocês lembram que quando vocês aprenderam a subtração no ensino básico, né? E a gente queria subtrair um número maior de um menor, como é que a gente fazia? Como é que a gente fazia para subtrair fazer subtração de 4 menos 5, né? Lembra que a gente fazia o empresta 1? Né? Então, aquele número, quando a gente queria fazer subtração de 4 menos 5, a gente emprestava um do mais significativo, né? Que é o número à esquerda. Aquele 4 virava 14, né? Então, aquela unidade do número mais à esquerda, ela virava uma dezena, né? Na unidade. Então, o 1 que aquele número à esquerda emprestou, ele virava 14, e aí a gente fazia 14 menos 5, dava 9, e a gente seguia adiante, né? Com os números binários funciona da mesma forma. Então, imagina que você tem uma sequência de bits, né? E você tem 0 e quer subtrair 1, certo? O que você faz? Você empresta 1, né? Então, você pede 1 para o bit mais significativo, tá? Esse bit mais significativo, ele vai ter esse 1 subtraído, né? E quando esse 1 chegar no bit que a gente quer, a gente vai ter o 1, 0, né? Ele vai ter o peso 2, ele vai ter o dobro do peso, né? Da mesma forma, quando o 1 chega, quando a gente está fazendo uma subtração decimal, quando a gente tem esse 1 emprestado, ele vai valer 2, né? Então, aí a subtração que a gente vai fazer de fato é 1, 0 menos 1, que dá 1, certo? Então, toda vez que eu tentar fazer a subtração de 0 menos 1, o resultado é 1, e eu tenho o sinal de empresta 1 para o bit mais significativo, certo? Né? Vamos transformar isso aqui em tabela, então. Aí a tabela ela vai ficar dessa forma, né? A gente vai ter duas entradas A e B, sendo que eu estou fazendo a operação de A menos B, né? E quando ambos são 0, né? A e B são 0, o resultado da subtração é 0 e o empresta 1 é 0, tá? Esse empresta 1 na tabela eu chamei de EOUT, né? EOUT porque é um bit que vai sair desse nosso bloco lógico para solicitar o empresta 1 para o bloco seguinte, tá? Quando eu tenho 1 menos 0, né? Eu tenho o resultado da subtração é 1, o EOUT é 0. Quando eu tenho 1 menos 1, ambos os resultados são 0, né? O resultado da subtração é 0, o empresta 1 é 0. E quando eu tenho 0 menos 1, o resultado da subtração é 1, tá? E o resultado do EAOUT, que é o nosso empresta 1, é 1 também, certo?
Se eu for transformar, então, essa tabelinha simples em equações, né, eu vou perceber, inclusive, que o resultado da subtração, a equação que calcula o próprio resultado da subtração, é a mesma equação do circuito da soma, né? A única coisa diferente é que o meu EOUT, ele mudou um pouquinho do circuito da soma, né? Ele é o A barra B, tá? Então, eu tenho um sinal negado em A, que é a única coisa que muda para o circuito da soma. Então, meu bloco lógico de meio subtrator é esse aqui, né? Eu vou ter uma porta AND e uma porta SHOR, ok? É um circuito simples e muito parecido com o circuito do meio subtrator, né? Da mesma forma como a gente fez com o somador, a gente precisa pensar em estender esse circuito para vários bits, né? E aí, quando eu penso em vários bits, se eu tenho um bloco lógico que solicita o empresta 1, eu vou ter que, o meu bloco lógico, ele vai ter que incluir uma entrada de empresta 1, né? Uma entrada que está apta a receber essa solução do bit menos significativo, né? Então, eu preciso pensar num bloco que tem 3 entradas, né? O A, o B e o sinal de empresta 1, que veio do bit menos significativo, né? Quando a gente está fazendo soma, tanto faz, a gente vai somar todos os bits, né? Quando a gente está fazendo subtração, a ordem dos bits importa. Então, nesse caso, eu tenho 3 entradas, que é o A, o B e o EIN, que é a entrada de empresta 1, e a operação que eu estou fazendo é A menos B e o menos EIN, né? Como esse EIN é um empresta 1, toda vez que eu tiver sinal chegando de empresta 1, significa que o meu bit menos significativo está solicitando um empresta 1. Quer dizer, eu estou debitando esse 1 do meu bit atual, do meu bloco atual, né? Então, é A menos B menos EIN, ok? Então, aqui eu vou ter 8 combinações possíveis, né? De entradas, né? Quando eu tenho 0, 0, 0, então eu tenho A, 0 menos 0 menos 0, dá 0 e a out é 0, né? Quando eu tenho, enfim, A igual a 0, B igual a 0 e EIN é igual a 1, é a mesma situação que eu tive anteriormente, né? Onde eu tenho A vale 0 e eu estou tentando subtrair 1 desse 0. Então, eu vou ter saída 1 e out 1. Né? Então, a segunda e a terceira linha são idênticas, porque eu posso trocar o B pelo EIN, eles são equivalentes. Né? Eu estou fazendo A menos B menos EIN, então tanto faz o B ou EIN, qual dos dois é 1, não faz diferença. Na quarta linha, aí faz, né? Eu estou fazendo 0, menos 1, certo? Então, quando eu tinha 0 menos 1, dava 1 e vai 1, quando eu tenho 0 menos 1, dá 0 e vai 1. Ok? As outras operações, as próximas 3 linhas, né? As linhas 5, 6 e 7, elas são triviais, tá? E a última linha, né? Eu tenho 1, menos 1, tá? Que vai dar 1 e vai 1. Essa linha é equivalente ao 0 menos 1, né? Elas são idênticas. Quando eu transformo essa tabela numa equação, então eu vou ter aqui as duas equações, né, uma para cada saída. Eu percebo que o resultado da subtração é a mesma equação da soma, do somador, e eu tenho o resultado a saída de vai 1, né, o meu EOUT, ele é muito parecido com o carry out do somador, né, a não ser pela diferença que eu tenho o A negado, certo? Mas as equações são muito parecidas, né? Aí aqui eu tenho o circuito completo, ok? Então, o circuito é muito parecido também, eu tenho o A negado, de resto, o circuito é idêntico ao do somador, né? É uma semelhança muito grande que eu tenho entre eles, certo? E da mesma forma como esse circuito a gente chama de subtrator completo, né? De modo que eu consigo encadear um número qualquer de bits, né? Então eu consigo fazer subtração de n bits por n bits, tá? Basta eu encadear o número de blocos que eu quero, né? O circuito, por exemplo, o subtrator de 4 bits é esse aqui, certo? Então, da mesma forma que o somador, no primeiro estágio, eu tenho a entrada de empresta 1, sendo que eu não tenho, ele é o bit mais significativo, não tem ninguém para pedir o vai 1, né? Então eu ligo um terra ali, eu nunca vou ter esse empréstimo, né?
Nos outros estágios, eu ligo a saída de empresta 1 com a entrada de empresta 1, né? E vou ligando os blocos, né? De modo que eu tenho o resultado como pode ser visto no slide. Então, eu poderia fazer um subtrator aí de 4, 8, 16 bits, só aumentando o número de blocos, ok? Outro circuito que a gente viu que a soma e a subtração, elas têm circuitos muito parecidos, né? Então, o resultado em si das operações tem a mesma equação. A única coisa que muda é o carry in e o carry out para o empresta 1 in e o empresta 1 out, né? O E in e o E out. Eu mudo um detalhe apenas, né? Que a entrada A é barrada em um e não é barrada no outro. Quando eu comparo as equações, é isso que eu vejo. Então, seria muito fácil a gente projetar um circuito que faz soma e subtração de acordo com o controle externo, né? Então, eu vou ter as entradas e saídas, e eu vou adicionar mais uma entrada, que é o controle de operação. Então, vamos pensar que quando esse controle é 0, eu faço soma, e quando esse controle é 1, eu faço subtração, ok? A gente chama esse circuito de circuito somador-subtrator, né? Então, está aqui tá aqui a tabela verdade do somador-subtrator. O que eu fiz? Eu adicionei uma primeira linha, né, uma primeira coluna, né, que é o seletor, tá? Então, o seletor está em 0, eu faço soma, o seletor está em 1, eu faço subtração. Percebam que a metade de cima da tabela é exatamente a tabela do somador, e a metade de baixo da tabela é a tabela do subtrator, certo? Quando eu vou fazer a equação, então, a saída do circuito, a saída S, ela é idêntica para ambos, né? Lembra que ela é igual para o sumidor e para o subtrator, então ela continua igual, né? Ela vai ser um short com 3 entradas. E o meu Cout, eu chamei de Cout, ele vai ter a função de carry out e de E out, né? E de carry in, de E in, porque eu vou fazer as duas operações com o mesmo bloco, né? Então eu chamei ele de Cout. Ele é muito parecido com as equações anteriores. A única diferença é que eu faço um short com o do seletor com o A, né? De modo que quando o Cout está em 0, a entrada A, ela permanece como ela está, né? Então, quando o seletor está em 0, o resultado da operação desse parêntese, do short, ele é igual a A, certo? Se o A vale 0, a saída é 0. Se o A vale 1, a saída é 1. Né? E quer dizer, exatamente como funciona o circuito da soma. Se minha chave de seleção vale 1, eu inverto o valor do A, né? Então, com a chave de seleção valendo 1, se o A vale 0, a saída desse short vale 1. Se o A vale 1, a saída do short vale 0, né? Quando eu coloco o seletor em 1, eu simplesmente inverto o A, tornando a equação idêntica à equação da subtração, certo? Então, esse circuito ele passa a funcionar como um subtrator, né? Então, aqui está o circuito somador-subtrator, né? A única coisa que eu fiz foi usar os circuitos anteriores e adicionar um short, né? Entre a entrada A e a saída de seleção, tá? Então, esse somador-subtrator, esse circuito, ele faz as duas operações de acordo com uma entrada externa, né? E ele vai ter as mesmas características dos circuitos anteriores, né, e como entrada a mais. A única diferença é que essa entrada ela tem que ser comum, né? Então, quando eu seleciono a operação de soma, todos os blocos têm que estar somando, né? E quando eu seleciono subtração, todos os blocos têm que estar subtraindo, de modo que eu vou ligar todas as entradas de seleção em curso, né? E vou ter um único bit que controla a seleção de todos os blocos, conforme está no slide, tá? Então, bom, revisando, né? Tentem fazer as equações, tá? Tentem olhar a tabela, entender o circuito. Se vocês tiverem alguma dúvida, tentem derivar as equações das tabelas, né? E me perguntem as dúvidas, tá? Na sala de aula, a gente faria na lousa, né? E discutiria com um pouquinho mais de tempo. Normalmente, eu uso uma aula inteira para passar esse assunto, mas a gente faria todas essas derivações na lousa, né? Aí vocês vão fazer isso em casa, então. Ok? Na aula que vem, a gente vai ver, então, a representação de números negativos, né? E como é que a gente transforma os nossos circuitos para operar em números negativos, tá? E essa aula se encerra por aqui. Um lembrete, amanhã é terça-feira, e amanhã a gente não vai ter aula de dúvidas, tá? Porque amanhã é feriado.
Então, a nossa aula online, ela passa para a semana que vem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse meio tempo, mandem as perguntas no fórum, eu respondo, tá? E eu vou tirando as dúvidas, né? Ou então aguardem pela aula da semana que vem na terça, tá? Então, a gente pode encerrar a aula hoje, né? Qualquer dúvida, é só perguntar no fórum.